Oi, tudo bem com você? Meu nome é Márcio Bass Faria, sou psicólogo, atuo na área clínica, realizo psicoterapia individual, familiar, casal, em grupo, realizo também orientação e avaliação psicológica, além de proporcionar supervisão técnica e palestras. Estou aqui hoje, nesse vídeo que a gente está fazendo, tentando falar sobre um assunto que aparentemente parece ser controverso. Afinal de contas, quase todo mundo fala o seguinte: você precisa trabalhar a sua autoestima, você precisa ter autoestima, você tem que se reconhecer como alguém importante, bom. E parece ser controverso, de repente, quando eu trago aí um vídeo, uma reflexão trazendo o seguinte tema: quanto a autoestima te prejudica, quanto somos prejudicados pela autoestima. Parece ser controverso, mas não é, você vai entender. Então, por isso eu quero te convidar. Fica nesse vídeo até o final. Você vai ver quanta coisa interessante, bacana, a gente pode pensar, refletir a respeito aqui, quando a nossa autoestima está nos prejudicando. Bem, primeiro é preciso definir aqui, afinal de contas, o que é autoestima? A gente pode dizer aqui de maneira bem sucinta e direta, para que você possa entender, é pensar de maneira positiva em relação a você mesmo. É ter uma imagem positiva de você. Isso, a grosso modo, de maneira bem direta, sucinta, resumida, seria aí a autoestima. Quando você tem um pensamento positivo sobre você, quando você tem uma percepção positiva sobre você, você está tendo uma boa autoestima. O problema, a questão é, quando essa autoestima está muito potencializada, quando ela está muito exacerbada, quando ela está muito elevada, ela pode te levar por caminhos, por ações, por comportamentos que muitas vezes não são saudáveis. A autoestima muito elevada, muito potencializada, ela vai fazer com que você não perceba seus próprios erros. Vai fazer com que você pare de evoluir. Você para de evoluir, de se desenvolver como ser humano, como pessoa, e acaba se tornando uma pessoa arrogante, narcisista. Mas quer ver, é até interessante nós trazermos aqui algumas características de alguém que está aí com autoestima muito potencializada, porque de repente você pode se identificar nela, ou de repente conhecer alguém que esteja aí dentro desse perfil. Uma característica, por exemplo, ou duas, não significa propriamente dito que a pessoa tem uma autoestima super potencializada. Mas são sinais que são importantes de serem observados, proporcionando aí uma reflexão sobre que tipo de comportamento você tem ou que o outro tem. Vamos discutir um pouco sobre essas características, vamos refletir um pouco sobre elas. Primeiro, a pessoa que tem uma característica de uma autoestima muito elevada, ela vai querer ser o centro de tudo. Tudo que acontece, seja aí, por exemplo, uma festinha, seja uma reunião, seja um passeio, seja alguma atividade na área profissional, seja aí uma reunião de amigos, seja lá o que for, a pessoa vai querer ser o centro das atenções. Muitas vezes, por causa disso, de repente ela vai elevar a voz, ela vai gesticular mais, ela vai dar risada mais alto, ela vai querer que as pessoas olhem para ela, interajam com ela, porque ela quer ser o centro. Essa é uma das características. Você é assim? A gente pode trazer mais uma aqui, duas, três. Vamos na próxima aqui, que acho que é interessante. De repente, seu senso de importância está muito potencializado. Você se acha mais importante que todos os outros. A opinião daquela pessoa não vale, daquela outra não vale, só a sua vale, só você tem importância, as suas experiências são muito mais relevantes, muito mais significativas que as dos outros, aquilo que você conhece tem muito mais propriedade, muito mais valor. Quando você traz assim esse senso de que você sim tem significado, importância na existência de tudo e o outro não, você está aí, por exemplo, com autoestima muito elevada. Outro ponto que podemos trazer aqui
é querer ser e ter sempre o melhor, né? Você quer ter a melhor roupa, você quer ter um melhor lugar, você quer ter um melhor computador, você quer ter tudo melhor. Tudo para você tem que ser sempre o bom, primeiro, melhor. Você não se contenta, por exemplo, com um bombom, você quer uma barra de chocolate. Você não se contenta, por exemplo, com um salgadinho, né? Você quer um pacote inteiro. Você quer sempre tudo, né? Você quer sempre o melhor. Tudo tem que ser primeiro para você. O mundo, né? As constelações giram todas ao seu redor. Esse é um dos sinais também de uma pessoa que tem aí, né, uma autoestima potencializada ao extremo. Outra característica que a gente pode trazer aqui, uma pessoa nesse comportamento, nesse movimento, é alguém que tem dificuldade em ouvir. Ela tem muita facilidade em falar, facilidade em contar as histórias dela, em se expressar, em colocar para o outro o que pensa, as emoções que sente, mas tem dificuldade em ouvir o outro. Quando o outro fala, o outro é diminuído, o outro não tem importância que ele está falando, é algo de menos, é algo que não traz conteúdo, não vai trazer impacto, mas o que eu tenho a falar, o que eu tenho a colocar é sempre muito importante. É sempre algo que as pessoas têm que parar para ouvir, porque vale a pena aquilo que eu estou dizendo. As minhas experiências são muito significativas, então você tem que ouvir para saber o que eu tenho a dizer. Agora, o que você tem a dizer, não. O que você tem a dizer não vai fazer diferença nenhuma. Você nem precisa falar nada, só me ouvir. A grosso modo aqui, dizendo, as pessoas que têm uma autoestima muito potencializada, acima daquilo que deveria ser, elas têm dificuldade em ver o outro, mas têm muita facilidade em despejar sobre o outro tudo que elas têm de conteúdo, tudo que elas pensam e sentem. Porque, afinal de contas, os centros são elas. Uma pessoa que tem autoestima muito elevada, potencializada, ela tem necessidade de ter o controle, tem necessidade de comandar, tem necessidade de estar no lugar de chefia, de liderança. E isso pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser nas amizades, pode ser no passeio, pode ser no clube, na igreja, em qualquer lugar. A pessoa que tem uma autoestima muito elevada, ela tem uma necessidade do quê? De repente estar ali comandando, estar ali cobrando, sempre um movimento de controle. Por quê? Porque ela sabe o que está fazendo, ela tem conhecimento daquilo que deve ser feito. Agora o outro não tem, o outro precisa dela para realizar alguma coisa, para construir alguma coisa. Ele precisa do controle dessa pessoa, né, para poder agir de maneira correta. Uma última característica que eu poderia trazer aqui, uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada, muito potencializada, além daquilo que deveria ser, é uma pessoa arrogante. É uma pessoa que tem dificuldade em ter empatia, simpatia também pelo outro. Tem muita dificuldade, ela é arrogante, ela é cheia de si mesma. E isso nos traz muito características de um narcisismo. O que é o narcisismo, né? Ela vem aí do conceito psicanalítico da mitologia de Narciso, onde ele se achava tão bonito que ele se apaixonou pelo seu próprio reflexo. É interessante que o narcisista ele tem um olhar apenas para si. Só ele é importante. Uma pessoa com uma autoimagem muito potencializada, ela pode caminhar aí por esse movimento narcísico, né? Onde só ela importa. É claro que esse movimento não é um movimento sadio, é um movimento doentio, porque vai tornando a pessoa vazia, vai tornando a pessoa muitas vezes, mesmo que ela esteja no controle, mesmo que ela esteja na liderança de alguma coisa, mesmo que ela tenha a última voz, mesmo que ela se imponha perante o outro, vai deixando a outra um pouco vazia, um pouco alienada dos relacionamentos positivos e produtivos. Os relacionamentos podem acabar se tornando superficiais. Tem sido assim com você? Você tem experimentado essas vivências? Isso faz com que a pessoa
que é assim, ela cabe, mesmo de repente, ela podendo ter realmente um bom conhecimento, ela podendo ter realmente boas experiências, ela podendo ter muitas vezes uma boa retórica, ela vai perdendo o seu conteúdo, o seu lugar nos relacionamentos. Porque as pessoas acabam se cansando dela. E por causa desse movimento de distanciamento, ela acaba não tendo muita coisa a oferecer para o outro. Você tem experimentado questões assim, experiências assim? Se você tem experimentado, é preciso entrar num processo de mudança. É preciso desconstruir esse movimento para ter uma autoestima, sim, uma imagem, uma percepção positiva de si mesmo, mas não uma autoestima deturpada, desfigurada, porque está muito exacerbada, muito potencializada. Mas antes de entrar aqui em algumas orientações que eu quero te passar, eu quero te convidar a você se inscrever nesse canal, né? Aqui tem os meios de contato. Na descrição do vídeo tem um e-mail, tem o WhatsApp, você pode entrar em contato com a equipe aqui. E esse é um movimento sadio, um movimento de construir-se com a ajuda do outro. Então, se você precisa, se você tem se identificado até aqui com as coisas que eu tenho pontuado, falado, penso que está na hora de você procurar ajuda, né? Em falando nisso, em procurar ajuda, eu quero te convidar também a não só se inscrever nesse canal, ativar o sininho, dar o like, fazer um comentário, mandar esse vídeo para de repente para algumas pessoas que você conhece que tem aí esse movimento, né, de autoestima muito exacerbada. Quero te convidar também a me seguir aí no Instagram, no Facebook, porque lá toda semana a gente coloca um conteúdo novo, algo diferente que pode te ajudar nessa construção de vida. E voltando aqui nas orientações, né? Eu quero aqui trazer alguns pontos que de repente podem te ajudar a trazer esse equilíbrio necessário numa construção de vida produtiva. Nem tudo que eu vou falar aqui de repente vai servir para você. Vai servir de maneira perfeita para construir, né, aquilo que é necessário, aquilo que nós chamamos de equilíbrio. De repente, você não vai conseguir também colocar em prática. Você vai ter limitações, dificuldades, bloqueios, mas mesmo assim escute até o final. Mesmo assim, preste atenção, de repente você pode mandar esse vídeo para alguma outra pessoa e isso pode fazer diferença. Bem, a primeira orientação que eu quero te trazer aqui, desenvolva a autocrítica. Tenha essa capacidade de analisar, averiguar, ver as suas ações, os seus comportamentos, as suas reações. Nem tudo que você faz é perfeito, nem tudo que você faz é sadio, nem tudo que você faz é bom. E ter essa autocrítica, conseguir se analisar, vai te ajudar a, de repente, ter movimentos de contenção, para que você não extrapole aquilo que você deve fazer, para que você não extrapole e, de repente, tenha movimentos invasivos e aversivos em relação ao outro. Então, ter autocrítica é também um processo de autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo vai te ajudar a conhecer também o ambiente em que você está inserido e as relações que você tem construído, para que você tenha mudanças, né? Mudanças nessas construções e elas fiquem satisfatórias, não empobrecidas, que provavelmente é a tendência. A segunda orientação que eu quero te trazer aqui também nesse vídeo é que você não deve terceirizar suas culpas e erros. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com terceirização de culpas e erros? Muitas vezes, quando nós temos esse movimento, né, essa autoimagem, essa autoestima muito potencializada, muito exacerbada, nós culpamos sempre os outros. Sempre o outro que erra, o outro que falhou, o outro que errou, o outro que não sabe o que está falando, o outro que não sabe o que é certo. Não, pare de terceirizar as suas culpas, seus erros. Assuma os seus erros, sejam a sua construção de vida.
Muitas vezes as pessoas que têm esse movimento de uma potencialização aí da autoestima, elas têm dificuldade em reconhecer que elas erraram na construção de vida e culpam familiares, culpam amigos, culpam pessoas próximas, culpam pessoas do trabalho, dizendo, olha, minha vida está assim por causa dele, dela. Não, assuma suas culpas, assuma seus erros. É difícil, dói, é difícil e dói. Mas isso vai te fazer, vai te ajudar nesse processo de equilíbrio, de restauração, de vidas mais sadia e mais plena. Então não terceirize seus erros e suas culpas, não jogue no outro, assuma aquilo que é seu. Você tem muita coisa positiva? Ótimo, tem. Você tem muita coisa boa? Sim, tem. Mas você tem muitas coisas onde você tem errado, onde você tem pesado a mão, onde você tem realizado ações, tomado decisões de maneira equivocada e tem trazido prejuízo. Então assuma seus erros e suas culpas. A terceira orientação que eu quero trazer, que pode te ajudar, tenha movimentos empáticos. O que eu quero dizer com empático? Se coloque no lugar do outro. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso de maneira plena, porque não vivemos a vida do outro, não temos a nossa história de vida diferente da história de vida do outro, da percepção do mundo do outro. Mas quando você tenta fazer isso, quando você tira aquilo que é seu e tenta ir no sentido figurado, tomar, vestir aquilo que é do outro, usar aquilo que é do outro, se colocar no lugar do outro, você vai conseguir entender porque que o outro age como está agindo. Você vai conseguir muitas vezes perceber como o seu comportamento pode estar sendo aversivo, invasivo, prejudicial, nocivo, tóxico em relação àquela pessoa, àquele ambiente. Esse movimento empático pode te ajudar numa nova percepção de mundo, de vida. Vale a pena isso. Uma outra orientação que eu quero trazer também, entenda os seus limites, perceba os seus limites, saiba que você tem limites. Quando eu falo aqui em questão de limites, eu quero pontuar o seguinte, respeite o lugar do outro e respeite o seu lugar. Muitas vezes, uma pessoa que está potencializada na sua autoestima, quase num processo de mania, se a gente for pensar aqui na questão da bipolaridade, quase num momento de mania, ela vai querer muitas vezes ocupar um lugar que não é dela, lugar que é do outro, para comandar, para falar, para comprar, para agir, para pensar, para decidir. Entenda, você tem o seu lugar, então respeite o limite dentro dessa construção familiar, dentro dessa construção profissional, dessa construção social que nós podemos chamar aí de vizinhança, de clube, de igreja e por aí vai. Você tem o seu lugar, então respeite o seu limite, o seu lugar nessa construção e respeite o lugar do outro. Se o outro está onde está, é porque ele tem qualidades para isso. E ele deve estar lá. Então respeite isso. Isso vai te ajudar a você se encontrar de maneira sadia, nas relações interpessoais que você constrói. E por último aqui, mas não menos importante, porque nem sempre aquilo que a gente pontua no vídeo, de repente as pessoas têm facilidade de colocar em prática. E muitas vezes o que nós tratamos aqui, o que eu trato aqui, mexe diretamente com a pessoa, porque é o retrato dela, de repente é o teu retrato. Então, a última orientação é a seguinte, procure ajuda profissional. Por isso que eu deixo aqui os meus contatos, por isso que eu deixo aqui a forma de falar comigo, porque muitas vezes você vai precisar de uma ajuda profissional para quê? Para se reestruturar, para se ressignificar, para mudar o seu olhar na sua construção de vida. Então pensa nisso. Se você precisar de ajuda, fique à vontade, estou aqui para te ajudar. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo. E se ele foi, encaminhe para outras pessoas. Me ajuda na divulgação aí. Acho que vai valer muito a pena. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.